Olá, bom dia, paz do Senhor. Sou Manuel Sanches, mais uma vez estamos aí no nosso canal no YouTube, trazendo algo de Deus. Quero ser aqui bem sucinto sobre estas questões abordadas, que é uma questão que relata sobre o dízimo. Uma questões muito discutidas aí na rede social, pessoas que fazem pergunta, pessoas que vivem na indagação, eu dou o dízimo ou não? Pois bem, meus amados, vamos dar uma examinada aqui, vamos ver o que realmente é a palavra dízimo. Pois bem, um dízimo, a palavra de Deus diz que Abraão deu dízimo uma única vez a Melquisedeque. Não deu mais, não deu não, uma vez só que ele deu dízimo, ok? Não era todo mês. E outro, Jacó fez um voto com Deus em Gênesis 28, versículo 22, falando assim: Deus, se tu me abençoares e tal, eu darei o dízimo. Então, irmão, eu tenho total certeza que dízimo hoje não é uma obrigação. De maneira alguma, e nunca foi uma obrigação, mas era algo que era voluntário. Você dá de coração, com amor e tal, como fez Abraão e como fez um voto Jacó. Isaac, você não vai ver de maneira alguma que ele deu o dízimo. Não. Aí passou-se o período da lei. No período da lei, Deus fez um mandamento, sim, para que o povo de Israel dizimasse. Mas por que Deus fez esse mandamento? Porque os sacerdotes, eles não tinham heranças. E eles cuidavam do templo da casa de Deus. E Deus fez isso para quê? Para que os mantimentos que entrassem, eles pudessem cuidar da sua família, da sua parentela, e etc. Porque eles não tinham herança, e eram sacerdotes que cuidavam das coisas de Deus. Então Deus fez essa ordenança. E o povo judeus, eles eram abençoados a partir do momento em que eles contribuiu com os seus dízimos à casa de Deus. De hipótese alguma, palavra dízimo dentro da Bíblia, irmão, relata sobre verbas ou dinheiro. Não relata sobre isso. Deixa eu te explicar. A palavra dízimo, ela não é um mandamento. A palavra dízimo no hebraico significa maaser. E esta palavra, ela se encontra 32 vezes no original das Escrituras. E nenhuma delas relata sobre verbas, granas, de maneira alguma, meu querido, que tem que dar na casa do Senhor. Pois bem, vamos lá. Agora, hoje, a gente podemos observar no mundo evangélico que existe pessoas, amados, que obriga certos pastores, obrigam a pessoa a dar o dízimo todo mês e em questões de verbas. E se não der o dízimo, você é desclassificado, você é cortado como obreiro, você é rejeitado por causa que você não é um dizimista. Mas, irmãos, está totalmente fora daquilo que realmente a palavra de Deus diz. Por quê? Porque você dando o dízimo ou não dando o dízimo, irmão, você é livre, ok? Você não tem obrigação de dizimar de maneira alguma. Vamos ver aqui dentro da palavra de Deus. Escute só. Em Números, capítulo 18, versículo 24, Deus deu uma ordem ao povo dizimar por causa do povo, tá? Sacerdote, como eu te falei. E retrato em vos dizer que era porque eles cuidavam do templo de Deus e precisavam do alimento. E em Hebreus capítulo 7, versículo 4, muitas pessoas falam assim: mas Abraão deu dízimo a Melquisedeque. Não, Melquisedeque, que hoje é um tipo de Cristo, então a igreja tem que dizimar. Calma aí, vamos examinar a escritura. Em Hebreus capítulo 7, versículo 11, versículo 12, diz o quê? O evangelho: mudou-se o sacerdócio, também mudou-se a lei. Deixa eu te explicar. Pois bem,
Se mudou o sacerdócio e também mudou a lei, preste atenção. Não existe hoje nenhum sacerdote da tribo de Levi, do povo de Israel. Não existe mais. Foram extintos, ok? Não existe mais sacerdote nenhum do povo judeu que você precisa ir lá e dar o dízimo. E o dízimo tinha que ir para onde? Para a casa do tesouro. Não existe mais o templo que você tinha que ir lá e levar ao dízimo. Não existe mais. Não tem mais. Foi destruído o templo. Então, irmão, e isso era destinado, esta ordenança, ao povo judeu, não para a igreja. Aí, se você for ver, para a igreja não existe. E quem era na época que tinha que dar o dízimo? É as pessoas. A palavra, quando se fala dízimo, maaser no hebraico, irmão, esta palavra significa 1/10 ou 10%, ok? Da sua conquista. E não se refere dinheiro, mas se refere produção, alimentos. Vamos supor, você era um agricultor, você ia colher aí 10 quilos de café, 1 quilo era do Senhor. Você tinha que levar no templo. Ou seja, você era um criador de animais, você criou aí, vamos supor, e conseguiu conquistar 10 vacas, uma era do Senhor, era separada para o Senhor. Então, é justamente isso, não se refere em hipótese alguma dinheiro, ok? E hoje em dia a gente observa, irmão, é triste, mas é lamentável, né? Pastores querendo viver do dízimo, viver do dinheiro dos fiéis, pessoas vivendo aí até em alto padrão, porque recebe grandes salários aí, grandes dinheiro, entendeu? Dos fiéis. Então, irmão, saiba disso, a palavra dízimo não fala de verbas de grana e também que você é obrigado a dar o dízimo. Como eu já disse e retrato a quem dizer, eu não me importo se você é levantado como obreiro, se eu não vou ser, porque se eu dou dízimo ou não dou. Meu irmão, eu sei da minha vida com Deus. E pela graça de Deus, eu conheço um pouco a Escritura. Pois bem, agora, irmãos, vamos também observar uma palavra que eu quero aqui mostrar para você. No livro de Mateus, capítulo 23 e verso 23. Eu tenho uma Bíblia aqui no meu carro de trabalho, e eu quero compartilhar com você aqui, ok? Livro de Mateus 23, verso 23. Que diz assim: olha, o que Jesus fala aos religiosos. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimas da hortelã, do edro e do caminho, e desprezai o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas, e não omitir aquelas. Não, tá vendo? Jesus repreende aqui as autoridades. Por que ele repreende? O que adianta você dar o dízimo, você fazer isso, sendo que as outras coisas mais importantes você não faz? Não adianta, irmão. É isso que Jesus está querendo dizer àquelas autoridades. Porque não tinham amor sequer e viviam como hipócritas. Pois, também eu quero deixar aqui bem claro, entendeu? A igreja na época, você pode observar que na igreja, na época, quando ela veio à sua existência,
você não vai ver um relato sobre dízimo, nenhum. Mas você vai ver que exige alguns líderes a contribuição, uma ajuda para a igreja. Abra sua Bíblia também em 2 Coríntios 9, versículo 7, que eu quero ler com você. 2 Coríntios, eu disse 9, versículo 7. Já estamos terminando, ok? Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Isso é para a igreja, irmão. É uma contribuição. Não era dinheiro esta contribuição, de maneira alguma. Mas era, ok, alimentos que as igrejas se reuniam para contribuir, para ajudar o quem? As viúvas, os necessitados, os órfãos na época, as pessoas que precisavam dentro da igreja. Então eles davam uma contribuição, eles ajudavam, etc. Porque precisavam para o crescimento da obra, para uma pessoa que vivia naquela época lá, entendeu? Com fome. Então a igreja, meu irmão, a igreja ajudava. Então os líderes na época exigiam uma contribuição com amor, com alegria, mas não estipulavam 10%, de maneira alguma, não era estipulado nada. A pessoa dava, contribuía com um grande amor. Pois bem, isto é para a igreja. Agora você que faz parte de uma igreja, você sabe que a igreja paga aluguel, você sabe que a igreja precisa, você sabe que a igreja necessita, você sabe que a igreja, irmão, tá ali, irmão, naquela luta, precisa construir um templo bom, entendeu? E você sabe que você precisa contribuir para a obra, para que a palavra de Deus ali seja pregada, para o grupo de missão, para o evangelismo, mas você tem que contribuir com amor. Se você puder contribuir um mês, ok. Se você não puder, amém. Você é livre. Você não estará sendo amaldiçoado porque você não pôde contribuir. Ok? Mas, se você puder contribuir, contribua. R$5, R$10, 5%, 6%, 4%, 3%, 10%, 20% se você puder. Se você puder, dá até 60%. Faça um voto com Deus, dê 60%, 70%. Irmão, você é livre para abençoar a obra, o ministério, em nome de Jesus. Faça isso, ok? Mas se alguém chegar para você e te obrigar a dizimar, irmão, tá errado. Tá fora, porque não existe de maneira alguma a palavra dízimo para a igreja. Aí os líderes vão falar assim, mas a obra necessita, a obra precisa. E a gente precisa expor para essa pessoa dizimar. Irmão, deixa eu dizer uma coisa. Fala a verdade. Prega a verdade. Dízimo não é para a igreja, mas para o povo judeu. Mas que a igreja deve contribuir para o bem da obra. Mas contribuir com bom senso, com sabedoria. Não para deixar o seu líder vivendo em alto padrão e muitas pessoas vivendo em necessidade dentro da igreja. Ok? Não faça isso. Pois bem, e naquela época, como eu disse, quem trabalhava na lavoura e que tinha gado, né, levava para o templo e tal e dizimava ao Senhor. Mas nessa época também dos judeus, mas quem trabalhava com carpintaria, quem era médico, quem trabalhava com artesanato, não dava nada, não levava nada. Por quê? Porque eles não tinham como dar o dízimo, ok? Era somente o fruto da terra e dos animais que Deus exigia na época, o dízimo, que significa maaser no hebraico. Pois bem, e tem muitas pessoas que também falam assim, mas se eu não der o dízimo eu seria amaldiçoado, né? Eu seria amaldiçoado, estaria roubando a Deus, que não sei o que. Não, irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Primeiro,
Se você não der o dízimo, você não seria nenhuma pessoa roubando a Deus, jamais estaria condenado. Porque Romanos capítulo 8, versículo 1, nenhuma condenação para o que estão em Cristo Jesus. Você também não seria amaldiçoado de não der o dízimo, porque dízimo não é para a igreja, mas para o povo judeu. Mas se eu não der o dízimo, vou ser amaldiçoado. Não, você não vai ser amaldiçoado, porque a palavra de Deus diz em Efésios capítulo 1, versículo 13, que o Senhor nos abençoou com todas as bênçãos que se encontram na região celestial. Somos mais do que abençoados em Cristo Jesus. Amém? Então, irmãos, é o que a palavra de Deus fala para mim e para você. Somos abençoados. E não precisa ficar com medo do devorador, cortador, migrador. Não precisa ficar com medo, irmão, dessas coisas, porque essas coisas não servem para a igreja. Era para Israel. Amém? Então fica aí esta palavra de Deus para nossas vidas. Você pode pesquisar nas escrituras, no original, você não vai ver a respeito de dízimo de maneira alguma, ok? Não existe, meus amados, não existe, não existe. Então, esta é a palavra de Deus. Mas, como eu disse aqui, retrata em dizer, ok? Mas contribua para o crescimento da obra. Contribua, abençoe o trabalho onde você congrega, tem que pagar aluguel, tem que comprar as coisas para limpar a igreja, deixar a igreja bonita, igreja cheirosa, para os visitantes, para as pessoas que não são evangélicos, porque ali o evangelho é pregado, porque precisa arrumar alguma coisa, tem um custo a ser pago, tá bom? Então tenho missão, panfletos para comprar, jogo de camisa, para fazer um evangelismo bonito e tal. Então tudo gera um custo. Então se você puder contribuir na obra de Deus, contribua com muita alegria, contribua com grande amor, sabendo que esta obra precisa, ok? Deus abençoe você, em nome de Jesus. E eu agradeço a sua atenção aí por estar assistindo este vídeo e que você possa mandar aí para os seus amigos, para quem você conhece, que tem esta dúvida concernente ao dízimo, tá bom? Deus vos abençoe em nome de Jesus.